Amanhã, a Câmara dos Deputados e o Senado se preparam para definir nos próximos dias os nomes que devem ocupar as presidências das duas casas. Vamos conversar agora com o Márcio Coimbra, cientista político, para debatermos justamente o futuro legislativo ao longo de 2025 para 2026 também, após as eleições, e, é claro, também a reforma ministerial. Seja bem-vindo. Eu imagino o seguinte, na Câmara nós temos Hugo Mota, Davi Alcolumbre no Senado, as articulações praticamente definidas, não deve fugir, evidentemente, alguma surpresa de última hora, não deve fluir, evidentemente, para a mudança desses nomes. Mas como é que o senhor avalia a própria reforma ministerial? Essa sim, poderia haver uma grande mudança lá nos ministérios, principalmente para a acomodação do PSD de Gilberto Kassab. Bom dia, senhor. Bom dia, Marcelo. Uma satisfação imensa estar conversando contigo aqui na Jovem Pan. Realmente tudo parece muito definido, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, uma vez que os partidos querem fazer parte da coalizão vencedora. Isso se explica por quê, Marcelo? Porque eles fazendo parte da coalizão vencedora, eles entram na divisão das comissões e da mesa. Então, isso é muito importante nesse cálculo para os próximos 2 anos. Então, para os partidos fazerem parte, indicarem nomes para chefiar comissões, para fazer parte da mesa, eles precisam estar nessa chapa vencedora. Então, no Senado, o senador Davi Alcolumbre construiu esta grande coalizão já há bastante tempo, né? É um grupo que já controla o Senado desde a primeira presidência dele, que teve esse tempo, esses 2 mandatos do Rodrigo Pacheco, que faz parte do mesmo grupo político do Davi Alcolumbre. E na Câmara dos Deputados nós vemos esse também grande acordo. O que acontece com isso? Acontece que o governo, com essa reacomodação de forças no Congresso Nacional, precisa também transpor isso para a esplanada dos ministérios como forma de acomodação política, de criar maioria. E a entrada, ou fortalecimento, melhor dizendo, do PSD nas esferas de governo faz parte disso. E se comenta como principal nome do PSD dentro dessa reforma, do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entraria na esplanada dos ministérios como uma forma de fortalecer o PSD diante do governo federal. E várias outras mudanças, acomodações que também devem acontecer em outros ministérios. Se dá como certa, por exemplo, a saída do ministro da Defesa, José Múcio, que deseja pessoalmente já deixar o governo, ele já cumpriu a sua missão, segundo sua opinião, e outros ministérios que aí podem se reacomodar também. Márcio, muito bom dia para você, obrigada pela entrevista. Diante dos desafios, que o governo federal tem enfrentado, qual a importância e a relevância também das presidências das casas para conseguir encontrar o equilíbrio entre os poderes, principalmente o legislativo e o executivo? E claro, como a gente vem dizendo isso desde o ano passado, já há favoritos claros para assumir essas posições e muito provavelmente a gente não vai presenciar um cenário de imprevisibilidade. Certamente, Soraya, o que a gente está vendo aí acontecer no governo é uma busca com maiores interlocutores, com interlocutores que possam ajudar mais nas pautas do governo. A presidência da Câmara e a presidência do Senado sempre foram muito importantes, especialmente a da Câmara dos Deputados. Mas isso se tornou ainda mais importante com a concentração de recursos nas mãos dos parlamentares, das emendas partirem de iniciativa dos parlamentares sem necessitar a autorização do governo federal. Para a gente ter ideia, no primeiro governo Lula, 8% desse valor estava na mão dos congressistas. Hoje está na faixa de 70%. A gente pode ver, então, que o Congresso Nacional ele é muito mais independente do Executivo do que era há 20 anos atrás, quando o presidente Lula exercia aí o seu primeiro mandato. Então, a correlação de forças é outra. Mas eu acredito que, na Câmara dos Deputados, a conversa com Hugo Mota vai ser muito mais fácil para o governo do que ela era com o atual presidente Arthur Lira.
Arthur Lira, ele tem uma posição muito mais independente, e o Hugo Mota, ele tem uma característica de ser um parlamentar de maior composição. Então, eu acredito que vai ser muito bom para o governo. Do outro lado, no Senado Federal, a gente vê com Davi Alcolumbre um parlamentar também muito afável à conversa, ao diálogo. Então, eu acredito que seja possível para o governo conseguir negociar com esses dois parlamentares com muita facilidade pautas que sejam importantes para o governo. É muito importante, além desse poder que as casas adquiriram recentemente, é muito importante você ter o apoio desses parlamentares, dos chefes das duas casas, porque muitas vezes eles pautam votações que são importantes, eles decidem pela organização de comissões, eles têm decisões internas que têm reflexos claros no Brasil e especialmente no governo federal. Então eu acredito que para o governo vai tudo melhorar, porque com saindo de Rodrigo Pacheco para Davi Alcolumbre não há grandes mudanças. Agora, na Câmara dos Deputados, me parece que o governo vai ter um pouco mais de facilidade, porque nós teremos um parlamentar, que é o Hugo Mota, na presidência da Câmara, que é muito mais afeito ao diálogo. Márcio Coimbra, cientista político. Agora a pergunta dos nossos comentaristas, a Cássio Miranda e o Sérgio Zagarino. Eu começo com a Cássio. Márcio, bom dia. Eu posso extrair das suas ponderações que você tem uma perspectiva positiva para o governo, especialmente por conta da postura do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Mas é importante a gente ressaltar que há uma sobreposição do Centrão, há um fortalecimento do Centrão nos últimos anos, e isso reverbera nesse fortalecimento do Congresso Nacional. No seu entendimento, esse é um processo que tem perspectiva de reversibilidade? Ele pode ser revertido, ou a gente ainda vai conviver por muitos anos com essa força do Centrão, com este controle do Centrão sobre parcela do orçamento, independentemente da ideologia do governo que esteja à frente do Poder Executivo? Cássio, muito obrigado pela tua pergunta. Ela é muito importante para a gente entender como o Congresso Nacional navega sempre no diálogo com o governo e na condução das coisas. Agora, a gente percebe que o fortalecimento do Centrão, ele se deu basicamente pelas urnas. As pessoas, os brasileiros, acabaram fortalecendo partidos do Centrão, dando grandes votos. A gente vê, inclusive, na eleição municipal agora, para PSD, para MDB, para PP, para partidos que formam essa base muito forte que é o Centrão. E o Centrão, ele tem a característica de se manter no Congresso Nacional e de ser o fiel da balança sempre. E uma vez que você cede ao Congresso Nacional, aumentando o número de recursos que está na mão dos parlamentares, você não consegue tirar mais. Então, me parece que este modelo que a gente tem semi-parlamentarista, na minha opinião, que já tem claros traços de semi-parlamentar, você vai continuar com este modelo no Brasil no médio prazo, porque não há características claras, indicações de que isso possa mudar. Esse poder concentrado pelo Congresso Nacional, ele tende a ser mantido, e as forças que conduzem este processo, que é o Centrão, tendem a ser reeleitas, até porque elas têm muito recurso na mão, e este recurso facilita a sua própria reeleição. Então, me parece que a gente está num ciclo que deve continuar e se perpetuar no médio prazo. Márcio, eu concordo com tua análise em relação a essa questão das emendas, essa fatia do orçamento que os deputados estão se utilizando dela para se perpetuar no poder, só que, de alguma forma, o Poder Executivo tem que governar, deve executar missões, obras importantes para fazer com que o país se desenvolva. E uma delas é em relação às nossas fronteiras. Hoje, sem sombra de dúvidas, um gargalo que nós temos no país é o controle das fronteiras em razão do narcotráfico que vem se instaurando e gerando caos aqui em todas as cidades, todos os estados do país. Você muito bem pontuou que Múcio provavelmente sairá.
Você já tem uma ideia de quem poderá assumir o lugar dele? Afinal de contas, é uma pasta que perdeu o orçamento nessa redução de corte de gastos, que não corta gastos, mas que foi entregue pelo governo no Congresso, para assumir essa pasta, esse Ministério da Defesa, já que é tão importante aqui, e Múcio já deixou claro que não tem interesse de ficar. Sérgio, realmente as fronteiras, a relação com os militares é um ponto muito delicado desse governo Lula. Então, ele precisa ali de um nome que consiga aparar essas arestas. Aqui em Brasília circulam uns 5 nomes que poderiam ocupar esse cargo, mas me parece que a gente está diante de uma decisão que deve levar o presidente Lula a indicar alguém, por exemplo, do perfil do vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí ele sairia do Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, porque ele não poderia ficar acumulando todos esses ministérios. Parece que esse não é o desejo do Alckmin, que ele deseja ficar no MIDIC. Mas me parece que Lula já fez isso no passado, com o José Alencar enquanto vice-presidente, colocando no Ministério da Defesa. Então, diante de tudo que a gente tem, dessa relação com os militares, ser um pouco delicada dentro do governo Lula, tudo indica que o vice-presidente possa ser uma solução política viável para esse cargo. Outro nome que se fala muito é do Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, mas também se comenta que ele pode ir para a Justiça, que esse seria a sua preferência. Mas tudo vai depender aí das articulações. Mas o que a gente vê dentro de 5 nomes que circulam aí, acredito que seria um nome que poderia ter uma maior aceitação com os militares e uma maior composição. Então, acredito que tanto o nome do Rodrigo Pacheco quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, eles estão aí, eles conseguem preencher todos os requisitos necessários, até porque o Republicanos também está de olho com seu presidente Marcos Pereira no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, isso acaba que fecharia mais ou menos esse jogo político de preenchimento de vagas, você trazendo também maior peso do Republicanos para o governo. Mas isso tudo ainda a gente vai ver, são conjecturas, a gente vê, por enquanto, em Brasília, são apenas sinais de fumaça. Márcio, aproveitando o gancho da sua resposta anterior, você falou sobre semiparlamentarismo, semipresidencialismo. Existem alguns políticos que sentem o cheiro do vento, né? E acho que o ex-presidente Michel Temer é um deles. E o ex-presidente essa semana falou sobre uma eventual criação, uma eventual estruturação no Brasil de um semipresidencialismo. E você que vive Brasília, vive o dia a dia de Brasília, ninguém melhor do que você para nos falar sobre isso. Há em Brasília uma conversa nesse sentido? Olha, uma conversa formal nesse sentido, ela não existe. Mas o que existe são movimentos reais que a gente enxerga no dia a dia, de fato, isso acontecendo. Então, na verdade, de direito não existe essa discussão, mas existe uma discussão de fato. Ou seja, e de fato já existe. A gente já vive num sistema onde o parlamento está dando muito mais as cartas do que o governo federal, onde o governo federal não possui toda a autonomia que possuía no passado, mas que o presidente, seja ele quem for, não quer deixar de ser presidente, né? Eu acredito que o que a gente está vendo hoje é que o Congresso Nacional ele fica com bônus e o governo federal, seja qualquer governo que for de direita ou de esquerda, ele vai ficar com o ônus. Então, acredito que precisa, um próximo governo, não esse, reorganizar essa relação com o Congresso Nacional e reorganizar um modelo que nós temos no Brasil. Se nós temos um modelo semiparlamentar, se nós temos um modelo de presidencialismo de coalizão, ou seja, a gente ainda precisa ver quem será o próximo presidente, porque ele seria muito condutor deste processo. Mas, de fato, a gente já vive no modelo semiparlamentar ou semipresidencial.
Márcio, estamos caminhando para o final dessa entrevista, mas antes da gente finalizar, queria te fazer uma última pergunta, né? Considerando todas essas divisões internas e a própria dificuldade, né, de andar com algumas pautas, inclusive que não foram nem votadas, né, no ano passado, então estamos começando aí o ano de 2025 com algumas pautas ainda para serem votadas. Quais, na sua avaliação, serão os maiores desafios do novo presidente, né, tanto da Câmara quanto do Senado? O desafio dos dois presidentes vai ser manter uma relação harmônica com o Congresso Nacional, especialmente quando a gente vive um modelo que está muito consolidado de crise fiscal, né? O problema do Brasil hoje é fiscal, são os gastos do governo, e o governo vai ter que equalizar essa sua necessidade de resolver o problema fiscal com as demandas regionais dos parlamentares. E dentro desse equilíbrio, conseguir pautar aqueles projetos que o governo acredita serem necessários. Eu acredito que a área econômica deve, sim, ter uma preponderância muito grande no ano de 2025, porque a necessidade do governo é resolver a área econômica. Então, todos os projetos que tocarem nesse sentido, eles vão ter maior atenção dos presidentes das duas casas, porque também haverá maior pressão do governo para o Congresso Nacional avaliar esses temas. Então, acredito que a gente entra no 2025, onde a pauta econômica é aquele ponto central da agenda do governo que vai acabar pautando o Congresso Nacional. Isso ainda nessa linha que você finaliza agora, justamente, o governo fez alteração na questão da comunicação. Então, fez o entendimento que fez coisas corretas que não foram colocadas para a sociedade. Então, essa é a avaliação do governo, quando muda a comunicação. Quer dizer, não teria erros também nessa gestão nos primeiros 2 anos. Como é que o senhor avalia daqui para frente também essa questão da falta de confiança justamente na questão econômica do governo? Porque aquele episódio do PIX ficou muito latente, né? O ministro falou, a Receita Federal falou, o presidente falou e as pessoas não acreditaram. E na sequência, nesta semana, nós tivemos aquela questão da intervenção nos alimentos, que nós tivemos o retorno do fiscal do Sarney, controle de preços, tabelamento, essa comunicação difusa, esse ruído que atrapalha ainda mais as questões econômicas que já são muito difíceis de fato para o governo. Exatamente, Marcelo, mas na minha opinião o problema do governo não é simplesmente a comunicação, é a agenda. A agenda do governo e a postura do governo está errada. O governo não está conseguindo passar para a sociedade, não só em termos de comunicação, mas em termos de política, ele não está conseguindo passar aquilo que a população brasileira precisa. Essa questão do PIX, ela é sintomática e não é um problema de comunicação, simplesmente. É um problema de política. A política está errada, né? Você não pode colocar, na minha singela opinião, você não pode colocar uma pressão tributária em cima dos pequenos trabalhadores informais no Brasil como uma forma de você arrecadar mais. E depois você tentar maquiar isso pela comunicação não me parece também ser a melhor forma. O governo sofreu um nocaute na questão do PIX porque a política era péssima. Então, se o governo não conseguir arrumar as suas políticas, entender e se conectar com aquilo que o brasileiro quer, ele provavelmente não vai conseguir vencer a reeleição. E não é uma questão simplesmente de conseguir comunicar, é uma questão de estar conectado com os desejos e com as necessidades do povo brasileiro. Esse governo me parece muito desconectado da realidade. E me parece também muito claramente que ele não consegue ouvir e responder aquilo tudo que a população deseja. Então, não adianta trocar comunicação se você não tem políticas efetivas que tocam o coração e as necessidades do brasileiro. E o governo não conseguiu entender isso. Eu sempre digo que Lula não venceu a eleição, Bolsonaro que perdeu a eleição.
E Lula não consegue entender isso, porque ele parece que vive na condução de um governo de 20 anos atrás. Se ele não se deslocar para a realidade de hoje, certamente a popularidade vai continuar a cair e a reeleição dele vai ser seriamente questionada e provavelmente o governo perde nas eleições de 2026. Não por um problema de comunicação, mas de política. Agradecemos a participação do cientista político Márcio Coimbra aqui conosco no Jornal da Manhã. Muito obrigado, Márcio. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Uma satisfação falar com todos vocês na manhã de hoje. Até mais.